Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Já saímos dos fungos, né? Que foi na aula da quinta-feira. Agora nós vamos entrar, né, no reino plantar. Vamos estudar sobre as plantas, ok? Eu espero terminar esse assunto até quinta-feira, ok? Aí é por isso que durante essa semana, eu sei que eu tinha falado para vocês que eu ia fazer Zoom, mas eu vou fazer semana que vem, tá? Resumir, tentar fazer vídeo mais breve, né? Tentar, né? Pelo menos 30 minutos, né? Mais de um. E finalizar, né? Mostrar principalmente todas as características, né? Todos os grupos, tá? Gimnospermas, angiospermas, pteridófitas e briófitas, processo fotossintético e reprodução também, né? E mostrar algumas partes sobre hormônios vegetais, tá? Mas vamos lá, sem enrolação aqui, vamos estudar. Turma, o reino plantar, né? Todas as seres que estão incluídas aqui, como eu falei para vocês, tanto as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma, eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Eucariontes por quê, professor? Porque o seu núcleo, ó, só pegar a canetinha aqui, o seu núcleo, ó, tá? Seu material genético, ele está protegido, né? Está dentro de um núcleo, né? Protegido por uma carioteca. Então, seu material genético, ele não está espalhado no citoplasma igual de células procariontes. Então, como ela é uma célula eucariótica, quer dizer que o seu núcleo, né, é delimitado, tá? Ele é protegido, né, pela carioteca. E também, pessoal, ele é pluricelular porque ele tem diversos tipos diferentes de células e essas células vão desempenhar diversos tipos de funções, né? Vai ter mais de uma funcionalidade neste vegetal, ok? E é importante também, pessoal, faltou falar para vocês, né? Autótrofos, né? Eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Autótrofos, vocês sabem porque eles têm a capacidade de sintetizar, né? Produzir o seu próprio alimento, né? Através do processo fotossintético. E aqui, turma, né? Você dá para observar, ó, tem um cloroplasto, né? Desculpa, pessoal. No cloroplasto você tem a clorofila, pigmento verde, né? Importantíssimo para a realização do processo fotossintético, né? Para produzir a glicose, que é muito importante para o desenvolvimento e sobrevivência do vegetal e também, né, para os outros seres vivos, né? Para as outras cadeias alimentares, né? Onde vai passar essa glicose, né? Para os herbívoros, dos herbívoros para o carnívoro e assim por diante, né? Então, é a produção do açúcar, né? Que é fundamental, né, para o desenvolvimento, né, de células e seres vivos, tá? Então, importantíssimo aqui nessa estrutura clorofila. Também, ó, tem aqui a parede celular, tá? Que dá estruturação e faz com que essa célula não seja rompida, né? Não cause a lise celular, o seu rompimento. A célula animal, também que é uma célula cariótica, ela já não possui a parede celular. E também, pessoal, outra característica importante é o vacúolo, né? Aonde esse vegetal estiver localizado, esse vacúolo ele vai ter uma funcionalidade diferente. Se for lá uma Vitória Régia, né, um aquapé, por exemplo, vai fazer o armazenamento de oxigênio, né? A Vitória Régia nem tanto, porque a Vitória Régia, né, ela tem, né, o caule dela. O caule, na verdade, o caule dela, se eu não me engano, é subterrâneo, né? A gente vai até ver, o caule dela é subterrâneo e ele tem a arte, né, que vai sustentar a folha lá, né, que fica em cima da água. Mas ele tem a arte, aí vem o caule dele junto com a raiz, né, que é meio que subterrâneo. Agora, o aquapé, não, né, ele fica flutuando, né? Então ele tem bastante vacúolo que armazena oxigênio. Aí vamos supor um cacto. O que o cacto vai armazenar aí? O cacto vai armazenar água, ambiente desértico, né? Ambiente árido, ok? Pode ser no cerrado também. Então há um armazenamento de água. Por exemplo, uma batata, tanto batata doce, batata inglesa, é, o, a cenoura, entre outros, vão fazer reserva de amido, né? Uma batata lá, uma macaxeira que você vai lá na beira-rio comer, Praça do Coco, né? É reserva energética, né? Amido, que esse vegetal vai guardar, né, para o seu desenvolvimento. Beleza? E continuando aqui, tá? Aqui, ó, uma observação através do microscópio, né, dos cloroplastos, dá para você ver aqui os pigmentos verdes e a parede celular, né, está delimitando uma célula da outra. Elas estão bem juntinhas, né, estão bem justas postas, umas às outras. E, pessoal, a representação simplificada, né, do processo fotossintético, quem dera se fosse só assim, né, seria bem mais simples, né. Então, o vegetal, né, turma, ele tem que
fazer a absorção de CO2, ele tem que fazer a captura, né, a absorção de energia luminosa. Ele também tem que, através de suas raízes, fazer a absorção, ó, de água, mais sais minerais. Tudo isso irá reagir aqui, ó, tá bom? Tudo isso irá reagir para produzir a glicose, né? Para produzir o açúcar, tá? Fundamental, né, para o desenvolvimento do vegetal e de alimentação para os animais. E a planta, ela acaba, ó, liberando o oxigênio para a atmosfera e também, turma, perdendo água, né? Enquanto seus estômagos estão abertos, fazendo a captação de gás carbônico, fazendo a captação de luz, né, solar, de energia luminosa, ela está perdendo água, ela está transpirando, porque tem a temperatura. E a temperatura é um fator importante, né, para o processo fotossintético, né, delimitação também de processo fotossintético desse vegetal. Então, ele acaba perdendo água através do seu processo de evapotranspiração, né? Que a planta, ao mesmo tempo que ela está respirando, né, ela está perdendo essa água para o ambiente. Aí ficou muito quente, ela passou 37, né? Ela fez seus estômagos, para de fazer, né, a captação de gás carbônico, luz luminosa, depois começa a sintetizar, a produzir sua glicose. Ah, tio, mas não acontece só no período noturno? Não, né? Se o vegetal, porque você sabe, tem a fase clara e a fase escura. Mas se o vegetal tiver um ambiente muito quente, ele para e já começa, né, a produzir o seu glicose. E a luz, né? Você sabe que a luz, aqui ela vai entrar na água, né, para ocorrer a fotólise e separar o hidrogênio do oxigênio. Também te vi cantando aí, né? Eu não sou, você faz de novo, então deve ser alguém aí. Tá. Ó, então, né, a energia luminosa é importante para quebrar a molécula de água, o hidrogênio fica na planta e o oxigênio vai ser liberado. E também, pessoal, há o transporte, né, pelos vasos condutores. Hoje, pessoal, quando você for para o ensino superior, dependendo da disciplina que você for curso, né, que você vai fazer, vai que um dia você estuda isso aqui, processo fotossintético. Aí você vai ver lá que a maioria dos livros hoje em dia, eles não usam mais seiva bruta e seiva elaborada, né? Eles levam lá, se não me engano, elementos essenciais. Tá? Então, a seiva bruta e a seiva elaborada, alguns autores já de livro de ensino superior chamam de elementos essenciais para o desenvolvimento da planta, né? Mas como ainda se pede, né, muitos livros de ensino fundamental e muitos livros estão sendo atualizados, mas muitos ainda vêm, em algumas questões também, colocam a seiva bruta. A seiva bruta, pessoal, quem é que transporta ela? O xilema, não esqueçam disso, tá? Geralmente, lembra quando ano passado, quando vocês estudaram isso aqui, fazia aqueles desenhos no quadro, né? As questões até colocaram para vocês, ele queria confundir. Uma hora ele ia falar que o floema, ele que transporta a seiva bruta. Não, o floema transporta a seiva elaborada, a seiva bruta é o xilema. E quem é, professor, a seiva bruta? A seiva bruta é aqui, ó. A água e os sais minerais, então não esqueçam disso, tá? A água e sais minerais. Já, pessoal, a seiva elaborada, né, que é a glicose, quem é que faz o transporte dessa glicose da seiva elaborada? O floema, tá? Então, o floema, ele faz, ó, o transporte, né, da seiva elaborada, né? Da onde, professor? Da parte de cima para baixo, né? Se ele depositar na raiz essa glicose, por exemplo, uma batata, né, uma cenoura, se ele armazenar no caule, a cebola, né, o inhame, né, entre outros, ok? O alho, por exemplo, se ele armazenar aqui no caule. E também, pessoal, na raiz, né, há processo respiratório aqui, ó, né? Há a troca, né, de gases, ó, oxigênio e gás carbônico também. Tá? Então, através dessa raiz, ela faz. É por isso que em manguezal tem as raízes grampiformes, né? São aquelas raízes que vêm, saem, né, e ficam para cima, só um pouquinho, né? Aí a água, né, cobre isso aqui e essa parte fica para cima. O que ela está fazendo? A troca gasosa, porque se ela ficar totalmente, né, submersa, ela não consegue fazer. Então, para ela fazer, ela precisa sair um pouco. Aí tem essas raízes, né, grampiformes. São raízes que ficam, né, para cima da água. E, geralmente você vê isso em manguezal.
Beleza? Então, vamos lá dar continuidade. Quais são os representantes do reino plantar, né? Eu tenho plantas sem semente e plantas com semente. Eu tenho briófitas e tenho pteridófitas, que são plantas sem semente. As briófitas, os exemplos, eu tenho musgo e hepáticas. Pteridófitas, samambaias e avencas. Plantas com semente, né? Eu tenho gimnosperma, um exemplo, pinheiro do Paraná, e angiosperma, qualquer planta que produz o fruto. Só que tem uma diferença aqui, né, pessoal? A gimnosperma, a sua semente, a gente fala que a semente, né, é nua, né? Seu fruto, ele é nu, né? Que é o estróbilozinho dele lá. Porque a gimnosperma não produz o fruto. Então, por isso que é semente nua. Não tem um fruto, né, envolvendo, protegendo aquela semente. Já a angiosperma tem. Ela tem um fruto, né, que protege e também atrai para que os agentes polinizadores espalhem essa semente por locais mais distantes. Já as gimnospermas, elas dependem do quê? Do vento, né? É o vento que tem que espalhar, né? Ou até alguns animais, se comer a pinha, né? Mas são poucos que acabam se limitando, né? Então, as angiospermas, qualquer um que tem fruto, as gimnospermas sem semente, sem fruto, né? Semente nua. Briófitas e pteridófitas, elas dependem do ambiente aquático para a sua reprodução, mas as briófitas são avasculares, já as pteridófitas são vasculares, gimnosperma vasculares e angiosperma vascular, ok? Aqui são exemplos de cada grupo desse. Briófitas aqui, ó, tem um musgo ó, bem pequenininho, não chega nem a 5 centímetros. Eu tenho pteridófitas, um exemplo mais clássico aqui são as samambaias. Eu tenho gimnosperma, né, lá no Pinheiro do Paraná. Eu tenho uma angiosperma aqui, ó, uma maçã, né, que dá origem a um fruto, ok? E qual é a sequência evolutiva dos vegetais, né? Primeiro algas, né, exclusivamente de ambiente aquático, do ambiente aquático começarem para o ambiente terrestre. Quem chegou primeiro no ambiente terrestre? As briófitas. As briófitas ficaram no ambiente terrestre. Só que, turma, eles não conseguiram dominar definitivamente o ambiente terrestre. Por que não conseguiram dominar? Porque eles têm um fator, né, limitante, que é a presença de água. Porque briófita só se reproduz se tiver água. Não tendo água, ela não consegue. Então, as briófitas, elas ficam, na verdade, né, perto de água, né, perto de locais úmidos. As pteridófitas é a mesma coisa também. As pteridófitas, né, elas precisam também ficar próximo à água para que ocorra, né, a reprodução deste vegetal. Já as gimnospermas, que foram, né, os vegetais que dominaram definitivamente o ambiente terrestre. Quem dominou, turma, foi a gimnosperma. Eu lembro, turma, que ano passado, né, eu fiz uma revisão lá com o convênio, eles pediram, né, só passa quantos aí? Aí eu passei esse slide, né, as meninas, alguns, né, que acertaram lá, ficando todos felizes, né, que eles lembraram disso aqui, por causa daquela questão que, que caiu, né, no Enem de 2019, né, que foi sobre o processo evolutivo, ok? Aí basta você lembrar, né, que as gimnospermas foram os primeiros vegetais a dominarem definitivamente o ambiente terrestre. E as angiospermas, professor, as gimnospermas dominaram e que teve maior sucesso foram as angiospermas, por causa das suas flores e por causa dos seus frutos, né, que eles conseguem mais agentes polinizadores para espalhar, né, esses vegetais por determinado ambiente, né? Deixa eu até colocar a questão aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Bem aqui. Né, ó. Tá bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Eu não vou aparecer aqui. Ó, dá até para observar aqui, ó. Você tem algas ancestrais, né? Aí você tem hepáticas, né? Você tem antorocéreos, você tem musgo, né? Então, ele está colocando a legenda aqui, ó. Embrião protegido no gametófito. 2, tecido condutores verdadeiro. Então, o que ele mostrou aqui? Ó? No 1, pessoal, eu tenho hepáticas, antorocéreos e musgo. Quem é que eu vou ter aqui? As briófitas. Ó, tem um embrião protegido no gametófito. É só você lembrar que as, tanto as pteridófitas como as briófitas possuem, né, um dos seus estágios iniciais, o gametófito. Só que você basta lembrar, pessoal, que nas briófitas, o gametófito ele é a fase dominante. Já nas pteridófitas, ele é a fase passageira, tá? Briófitas, fase dominante, gametófito, fase passageira, esporófito. Já nas pteridófitas, fase dominante, esporófito,
fase passageira, gametófito. Eles tentam confundir muito, viu? Colocar questões para confundir essa estrutura. Então, ó, do 1 ele coloca aqui, ó, embrião protegido no gametófito. Aí em 2, o que ele tem no 2, turma? Ele tem as licófitas, né? Ele tem aqui, ó, né, algumas licófitas que são parecidas com algumas samambaias, que ele já coloca tecido condutores verdadeiros, então já possuem tecidos condutores, né, de seiva e de água, né? Aí depois do 2 ele ramifica, né? A pteridófita está aqui, ó, a samambaia, né? No 2 e no 3, pessoal, ele coloca aqui, ó, formação de tubo polínico polinizado pelo vento e produção de frutos. Somente o 5 tem produção de fruto, né? Aí ele coloca aqui, ó, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número 3. Muitos marcaram 2, né? Mas aí quem conquistou mesmo definitivamente o ambiente terrestre, né, foi a partir do 3. Foram as gimnospermas, depois as angiospermas, né? Ah, professor, e por que não foi as outras? Bastava você tentar lembrar que as pteridófitas e briófitas, elas dependem da água. Então, elas ficam próximo à água. Então, elas não conseguiram dominar totalmente, né? Aqui, como ele fala, permitiu a conquista do ambiente terrestre, né? Aí não foram do 2 a 1, né? Foram do 3 para cima, né? Então, aqui ele colocou gimnosperma e angiosperma, tá? Tubo polínico, pessoal, é quando há fecundação, né? O gameta masculino, ele vai passar por aquele tubo até chegar na oosfera, né? E fazer a fecundação daquele óvulo, beleza? Deixa eu voltar lá para o slide. Como eu estava falando para vocês, ó, algas, olha, bem parecida a imagem, né? Quando okay? Algas, né? Aí você tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? E acredita-se, né, que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. As algas não possuem raízes, cálice nem folhas. Vocês viram isso na aula passada, né? Não possuem também vasos condutores, né, de seiva, pois por serem aquáticas, elas absorvem substância por toda a superfície do talo, né, que é permeável. E ainda aqui, pessoal, relembrando, né, os vasos condutores aqui, ó, né, você tem a seiva elaborada e a seiva bruta, né? Então, basta você lembrar aqui, ok? Seiva elaborada, pessoal, o floema, né, e a seiva bruta, o xilema. Não esqueçam, seiva bruta, água e sais minerais, xilema, e seiva elaborada, que é a glicose, o floema, tá? Não vão esquecer disso, beleza? E no decorrer da evolução, né, novas estruturas se desenvolveram, como órgãos para fixação e absorção da água e sais minerais, né, no solo, né, foram primeiro lá aqueles rizóides, depois, né, se desenvolveu para raízes, né, epiderme com revestimento para impedir a desidratação. Então essa epiderme, né, tinha uma cutícula protetora, né, que deixava impermeável, não perderia água. Então, já pensou ir para um ambiente terrestre começar a perder água? Não iria conseguir sobreviver. Era igual dos répteis, né? Os répteis também no processo evolutivo, no processo dominante do ambiente terrestre, o que possibilitou a conquista dele? A produção de ovo com casca. Aquele ovo com casca, com líquido amniótico lá dentro, o protegia, né? Contra a desidratação e a ressecação daquele ambiente terrestre. Então, por exemplo, nos répteis, a casca foi importante para a adaptação e a conquista do ambiente terrestre. Nos vegetais, né, foi a epiderme, para não perder água, e também raízes para sua fixação e absorção de nutrientes no solo. E células especiadas, né, chamadas estômatos, que permitem a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera, e também a realização do processo fotossintético. Né? Aqui os estômatos, né, que eles vão se abrir, eles se fecham, tá? Para a captação de água. Água não, pessoal, desculpa. Para a captação de energia luminosa, captação de dióxido de carbono, ok? Então, ele faz toda essa sucção. E reprodução, a forma de se reproduzir também se modificou. Algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados, que nadam uns em direção aos outros. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram, ao longo do tempo, adquirindo outras formas de reprodução que estudaremos mais para frente, né? Aqui, pessoal, exemplo de briófito, né? Os musgos hepáticos, bem pequenininho, não passa, né? Nem de 5 centímetros. O que você está vendo aqui em cima são os esporófitos, né? A parte mais grandinha aqui em cima é onde tem os esporos. Esses esporos, esse esporófito, depois que realizou o processo
o processo de reprodução, ele some e fica só o gametófito. Ok? Olha aqui, ó. Não passa nem de 5 centímetros, ó. 2 centímetros. São bem pequenas, tá? E como você pode observar, elas parecem que são molhadas. Você olha a foto, a imagem aqui, e vê que elas estão molhadas. Porque elas vivem próximo ao ambiente úmido, né? E aqui, ó, você tem links, né? Algas e fungo, né? Junto com musgo, ó. Você tem samambaia também junto com musgo, né? Você tem as hepáticas, você tem musgo aqui, ó. Quem já entrou dentro do mato aí, já deve ter visto aqui musgo em árvore, em rocha, beleza? E, pessoal, as principais características, né, das briófitas, né? Foram as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, mas não foram que dominaram. Foram as primeiras que ocuparam. Quem dominou, turma, como ele perguntou lá naquela questão, foram as gimnospermas, tá? E são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, nem semente e nem fruto. Apresentam, ó, rizoide, cauloide e filóide, que são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, né? Então, não são, né, uma raiz, nem um caule, nem uma folha desenvolvida. São subdesenvolvidos. Por isso que chama-se rizoide, cauloide e filóide. A epiderme apresenta uma cera impermeabilizante, né? E os estômatos são, pessoal, principal aqui, ó, avasculares, que não possuem, ó, vasos condutores, ok? Então, elas não vão possuir vasos condutores e, por isso, são chamadas de avasculares. E a água é absorvida pelos rizóides através do solo, né? E é lentamente, né, transportada, ó, de célula a célula. É por isso que o seu tamanho, eu ia falar seu pequeno tamanho, né? O seu tamanho pequeno é pequeno, por causa de célula a célula. O transporte, ó, é lento, ó, de uma célula para outra, de uma célula para outra. Então, isso impossibilitou o crescimento, né, maior destes vegetais. Não apresenta tecido de sustentação, ausência de vasos condutores, claro, né? Se são avasculares, então não apresenta vasos condutores. Dependência, outra dica importante para vocês anotarem, ó, dependem da água para a sua fecundação, né? Para a sua reprodução. Tá, pessoal? Então, se não tiver água, não consegue reproduzir. E o gametófito, né? Ele é dioico, tá? Ou seja, as plantinhas, ó, possuem sexo separado, né? Dioico, sexo separado. Igual nós, né? Homem e tem mulher, né? E tem o monóico, né? O monóico é o hermafrodita, que tem os dois sexos, né? Até caiu, acho que foi no, não sei, não, foi 2018, né? Que caiu no Enem, que era a estrutura de uma flor, né? Que ele perguntava lá de uma planta se era ela monóica ou dioica e qual era a importância dela desenvolver as estruturas masculina e feminina em épocas diferentes, né? Que era não a autofecundação, né? Que senão ela está criando clone. Mais importante para uma planta é misturar seu material genético, né? Uma coisa assim que foi essa questão. Vou procurar colocar para vocês também. Então, sexo separado, uma plantinha, né? É o gametófito masculino e a outra é o gametófito feminino, tá? Então, tem dois tipos de gametófito. Você tem um gametófito masculino e o gametófito feminino. Aí, de lá, acontece a fecundação, tá? De uma briófita. Então, aqui para vocês, ó, bate o print, ou então anota, pausa o vídeo e anota essas informações importantes sobre as briófitas. Ó, aqui, ó, o gametófito, tá, pessoal? Um exemplo aqui, gametófito masculino, mas poderia ser o feminino também. Lembre-se, turma, o gametófito nas briófitas, ele é a fase dominante. Já o esporófito é a passageira, tá? Então, o gametófito fica, porque ele é dominante, e o esporófito, ele é passageiro, ele vai embora, né? Igual um crush na vida de vocês aí. Esporófito aqui, o gametófito. Tá? O gametófito fica e o esporófito vai embora. Okay? E a reprodução, pessoal, como é que acontece? Lembra que eu acabei de falar? Tem, né, o gametófito masculino e tem o gametófito feminino. A fecundação fecundou, né, ó, você vai ter lá os esporos, né, indo, né, o anterozóide, desculpa, na verdade, os esporos são liberados depois. Você tem um anterozóide, esse anterozóide vai sendo levado através da água, ele cai lá na oosfera, aonde há fecundação. Quando fecundou, ok? Lá essa oosfera vai dar origem ao embrião. Quem é esse embrião, pessoal? O esporófito.
Aí, o que o esporófito faz? Começa a liberar os esporos haploides. Esses esporos haploides caem no solo e dão origem a um novo gametófito. Como eu falei para vocês, o gametófito é dominante, ele fica. Depois que há a fecundação, vai dar origem, né, a um novo esporófito, tá? Então, esse gametófito, ele fica. Depois que reproduziu, dá origem, né, a um embrião, e esse embrião, o esporófito, esse esporófito, né, sofre o processo de meiose, onde ele vai liberar seus esporos. Esses esporos caem no solo e vão dar origem a gametófito, masculino ou feminino, ok? Então, bem tranquilo aqui a reprodução das briófitas. Pteridófita, pessoal. Exemplos aqui, ó. O maior exemplo que tem, turma, são, né, as samambaias, né? Alguém deve ter uma samambaia em casa e alguém já viu uma samambaia, alguém já teve contato com alguma samambaia. Você também tem, né, o samambaia azul, né, e o xaxim, né, que, por exemplo, vai ver tem algumas pessoas que utilizam esse xaxim aqui até também para fazer vasos, né, para colocar outros vegetais, beleza? Aqui você tem os soros, né, de avencas, né, que são pteridófitas, bem pequenininhas, e lá você tem os soros, ó. O que tem nesse soro? Os esporos, onde eles cair, vão germinar e dar origem ao protalo. O protalo tem estrutura masculina e feminina, onde tem o anterosóide e a eosfera. Ele vai nadar, né, através da água, claro, da terra que não é, né? Vai nadar até fecundar. E aqui, pessoal, característica aqui, né, das pteridófitas, sabe? Bem diferente já das briófitas. As pteridófitas, né, são o segundo vegetal na escala evolutiva, já são seres vasculares, possuem vasos condutores de seiva. A presença da vascularidade permitiu que elas crescessem mais, né? E os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Também vivem, ó, igual, aqui já é igual às briófitas, vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas necessitam da água, então, ó, necessitam da água para a fecundação. E os gametas masculinos são flagelados. Então, tem flagelo, por quê, professor? Flagelo para nadar e chegar até a osfera e fecundá-la. Beleza? Bem tranquilo aqui essa parte. Olha como acontece a reprodução, professor. Você tem uma pteridófita. E você está vendo a pteridófita bem aqui, ó. O que ocorre aqui, turma? Você tem, ó, o esporófito, que já é a fase dominante, ok? O gametófito, ele é a fase passageira, ele só serve para nutrir e sustentar esse esporófito quando ele é jovem. A partir do momento que ele se desenvolve, já é autossuficiente, o gametófito some e fica somente esporófito. O que acontece, pessoal? Tem os esporângios lá atrás, né? Tem os soros. Esses soros começam a liberar, ó, né? Quando tiver água. É por isso que quando você rega lá a sua samambaia, não tinha nenhuma samambaia, tinha uma samambaia aqui. Depois de 3 meses, o vaso está cheio. Por quê? Quando você regava, fazia com que os esporângios, os soros, eclodissem e começassem a liberar os esporos. Tá? O que acontece, Tom? Esse esporo, né, ele vai cair no chão. Quando ele cair no solo, ele vai germinar. Quando ele germina, turma, ele dá origem a um protalo, né? Esse protalo, ele já é um gametófito hermafrodito. Por que hermafrodito? Porque ele já tem ambos os sexos, tanto o masculino como o feminino, só nesse protalo. Então, o protalo, ele é monóico, diferentemente lá das briófitas, né? Que você viu lá que era dioico, né? Sexo separado. Então, aqui, ó, é monóico. O que vai acontecer, pessoal? O anterosóide, ele vai nadar até o arquegônio, né, para procurar a osfera. Quando ele nadar aqui mesmo nesse protalo, que é esse gametófito, né, hermafrodita, ele vai nadar até chegar na osfera. Quando chegou na osfera, fecundou, vai dar origem ao embrião. Quem é o embrião, pessoal? Esse esporófito jovem, ó. Aí o que vai acontecer, ó, com esse gametófito que vem desde aqui do protalo? Ele vai só sustentar, né, esse esporófito. A partir do momento que esse esporófito crescer e já for autossuficiente e conseguir se desenvolver, o gametófito ele some. Aí, turma, fica só o esporófito. Beleza? Então, nas
briófitas, gametófito dominante e esporófito passageiro. Já nas pteridófitas, gametófito passageiro e esporófito dominante. Lembra do protalo aqui, tá, pessoal? Que é o gametófito hermafrodita. Tem tanto o sexo masculino quanto o feminino, né? Ele vai ter a osfera e ele tem os anterozóides, tá? E com a água leva, né, esse espermatozoide, né, que é um anterozóide, não é nem espermatozoide, né? Eu estava dando aula para o oitavo ano sobre o sistema reprodutor aí, estava falando sobre espermatozoide lá e veio na cabeça, né? Os anterozóides, como se fosse espermatozoide, né, que é o gameta aqui, ele fecunda a osfera e vai dar origem ao esporófito. Aí, pessoal, o gametófito, ó, some, fica só o esporófito e o ciclo se repete. Deixa eu apagar aqui e ir para o próximo. Tá bom. Aqui, ó. Mostrar aqui, pessoal, uma diferença e uma semelhança entre a briófita e a pteridófita. Aonde está em rosa aqui, né, roxo, lilás, vai que você é daltônico, né? Então, pode ter uma diferença aqui, ó. Diferença e semelhança, né? Briófitas, pessoal, são avasculares, pteridófitas, vasculares. Briófitas possui pequeno porte, pteridófitas possui grande porte. Briófitas possui rizóide, caulóide e filóide. Já as pteridófitas já possuem raízes, caule e folhas. Agora, pessoal, uma semelhança entre elas, né? As semelhanças. Não possui semente nem flores. E, pessoal, vive em ambiente úmido, pois depende da água, né, como meio para sua reprodução. Então, você viu a semelhança entre a briófita e a pteridófita, ok? Não tem semente nem flores, mas eles vão depender da água, né, para que ocorra a sua reprodução, beleza? Aqui, pessoal, entrando nas gimnospermas, tá? Uma curiosidade, né? Qual é a maior árvore do mundo? São as sequoias, né? Gigante lá entre o Canadá e Estados Unidos, né? Tem o Parque Nacional das Sequoias, né? São árvores ó, que chegam a mais de 30 até 80 metros, né? Aqui, ó, um carro lá, todo mundo passa aí nesse local e bate foto. Olha aqui bem grande. Deve ser umas 30 pessoas para abraçar uma árvore dessa aqui, né? São árvores centenárias, são árvores bem antigas, ok? Imagina uma árvore dessa caindo, como deve ser o barulho, né? Tem vídeo no YouTube já que algumas pessoas filmaram, né? Parece um prédio caindo. Uns exemplos aqui, pessoal, tem o Pinheiro do Paraná, né? Um dos exemplos que você vai encontrar aqui no Brasil, por exemplo. E, pessoal, você tem a pinha, né? Ou estróbilo, que é a flor, ok? E você tem a semente, ó. Bem aqui, ó, que é o pinhão, que é a semente nua. Você até compra, né? Algum de vocês já deve comprar, tem uma loja lá no lado do shopping que vende, né? A pinha aqui, o pinhão. Então, ó, você tem a pinha fecundada e a pinha não fecundada, né? Então, você verifica aqui que a pinha, ela se abre, tudinho, para quê, pessoal? Receber, né? O esporos masculino para que ocorra a fecundação e dê origem, né? À pinha, né? À semente. Ainda aqui, ó, alguns exemplos, né? Cipestre, finas, cicas, né? Pinheiro do Paraná, sequoia, o estróbilo feminino, né? O estróbilo masculino, ok? Então, são diversos tipos de estróbilos. Características importantes que das gimnospermas, né? São vasculares, já possuem ó, raiz, caule e folhas, possuem estróbilo e semente. Você viu que atrás, tanto briófito e peridófito, eu não falei em nenhum momento de semente. E o estróbilo, pessoal, é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de fruto, porque o fruto ele é resultado aqui do ovário. Os gametas são produzidos nos estróbilos, né? Tanto feminino quanto masculino. O gameta masculino não é flagelado, é transportado ó, no grão de pólen. Então, ele não tem flagelo, não depende da água, né? Mas sim, ele é levado pelo vento, né? Então, o vento leva esse pólen, né? Para ocorrer a fecundação. Os estróbilos não possuem elemento de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento. Então, eles não vão atrair insetos, pássaros, até mamíferos, não conseguem atrair. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui uma reserva nutritiva e uma proteção contra a desidratação. Aí você quebra a dormência da semente, né? Você ativa esse embrião e ele está próximo, né, a germinar. Beleza? Isso aqui foram algumas características
importante sobre as gimnospermas. Então, lembre-se disso. Vasculares, possui raiz, caule, folha, estróbilo, né, e semente, só que é semente nua. Não possui pétalas, que são atrativos, né, aquela coloração, perfume dela, para os agentes polinizadores, e sem ovário, porque o ovário ele vai resultar o fruto, beleza? Então, característica importante desses vegetais. Ainda aqui, ó, mostrar a reprodução para vocês, ó. Você tem uma árvore e nessa árvore você tem um gameta masculino e feminino. Tá? Vocês têm o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O que que ocorre aqui? O cone masculino libera, né, o pólen. Esse pólen vai cair, né, lá no estróbilo feminino. No momento que ele cai no estróbilo feminino, vai ocorrer o processo de fecundação, né? Ele vai liberar, o gameta vai passar lá para aquele tubo polínico para achar, né, o núcleo, né, lá dentro desse óvulo. E quando ocorrer a fecundação, ok? Ele vai dar origem a uma semente, aonde essa semente cair, ela vai germinar e dar origem a uma nova planta, beleza? Então, ó, né, a fecundação cruzada, né, do pólen, do gameta masculino, com o gameta feminino, né, que é o núcleo, né, lá na sua oosfera. Ocorrer a fecundação vai dar origem a uma semente. Essa semente tem função de proteção do embrião que está lá dentro e, caso essa semente caia no local favorável, vai dar origem, né, a um novo vegetal, beleza? Então, aqui, pode ter também, turma, da planta ser hermafrodita, viu? Aí cai nela mesmo já o pólen, viu? Aí, só que não é vantajoso porque não vai ter a variabilidade genética. Né? Então, se uma planta se reproduzir de forma assexuada, ela está criando praticamente clones, né? Está criando idêntico a ela. Então, às vezes, né, é mais importante a planta ter sexo separado do que ter só uma o mesmo sexo, porque pode ocorrer a autofecundação. Para finalizar, turma, as angiospermas, ó, tá? Maior diversidade, tá? Que você vai encontrar é importantíssimo para a nutrição dos seres vivos, ok? Características das angiospermas são vasculares e possuem, né, raiz, caule, folhas, flores, semente e frutos. Tem muito mais estrutura do que os outros, né? Raiz, caule, folha, flores, semente e fruto, tá? As flores, né, são atrativos para realizar o processo de fecundação, reprodução desse vegetal, né? As flores, depois quando já desistir, vão dar origem aqui, né, aquela parte lá do fruto, né, onde tem o ovário, e do fruto ele vai proteger essa semente, beleza? Então, ó, também não necessita da água, igual a gimnosperma para sua fecundação. Suas flores, né, produzem um néctar, uma solução açucarada que vai atrair, né? Quem nunca pegou um néctar, pessoal, daquelas plantinhas vermelhinhas de jardim, né? Aí você puxa lá e fica sugando, né? Aquela frutose, aquele açúcar lá, aquela glicose, né? Você deve ter feito isso lá. Lá na casa do vizinho lá, arrancou, né? Aquela plantinha vermelhinha lá, tirou aquela parte verde, né? Aqui de baixo, né? E pegou tudinho, né? Você tirou as sépalas dela, né? Que tem como proteção, né? E as pétalas é atrativo. E da união do gameta, né? Forma-se um embrião que fica dentro de uma semente para o proteger, né? E após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e transforma-se em um fruto. Então, o ovário, ó, ele vai dar origem ao fruto, né? E o grupo de vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fator de que todas as florestas possuem ovários, de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem fruto, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de sementes. Então, eles vão pegar essa semente, ok? E vão espalhar por aí. Leva aqui do Santa Rita, lá para o Cabralzinho, para o Marabaixo, e vai espalhando, né? E a planta vai nascendo em locais diferentes e perpetuando sua espécie em vários locais. Beleza? Então, turma, que eu tinha para falar sobre elas, é isso aqui, né? Ah, faltou aqui ainda também, né? A fecundação, né? Mas essa parte de fecundação, eu vou falar em outra parte para vocês. Beleza? Aqui, só para finalizar, ó. Qual é opa, vou aqui. Qual é a semelhança, a diferença, pessoal, entre elas, né? Que a estrutura reprodutora de uma, bate print aí, viu?
de uma gimnosperma é o seu estróbilo. Já da angiosperma é a flor. Os gametas são produzidos nos estróbilos. Os gametas nas angiospermas são produzidos na flor. Os estróbilos, né, da gimnosperma não atraem os animais, por isso não são polinizados pelo vento. Já as flores, né, produzem o néctar, que atrai animais, que traz a polinização, né, para perpetuar essa espécie, para que ocorra, né, a variabilidade genética, né, misturar com outras plantas, né, seu material genético. E as flores não possuem ovário, portanto não produzem fruto, a semente é nua. As flores possuem ovário, que após a fecundação se transforma em fruto, e, né, com ou sem semente dentro, né? Pode ter ou não pode ter, né? Geralmente que não tem é aquela que é feita, né, em laboratório, ok? E, pessoal, semelhança, né? São plantas vasculares, tem raiz, caule, flor e folhas, né, e semente. Só que as angiospermas já têm flores, né? Não necessita da água para a reprodução. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do pólen. Da união do gameta, né, forma-se um embrião dentro de uma semente, tanto para um quanto para outro, essa informação. E o embrião fica protegido na semente, que possui reserva nutritiva e uma proteção contra a desidratação. É por isso que você quebra a dormência, né? Você quebrou a dormência desse vegetal porque você tirou, meu Deus do céu, você tirou, né, essa proteção contra a desidratação. Colocou lá, molhou, caiu no solo fofo, né? E essa planta vai originar, né? Esse embrião vai germinar, né? E dar origem a uma nova planta, né? Um novo vegetal. Beleza? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Até nossa próxima aula. Acho que ficou até grande isso aqui, né? Tchau.